Vai ser lançado amanhã em Belo Horizonte o livro O Nome do Lobo, romance que marca a estreia da jornalista Marcela Maria na literatura. A narrativa de suspense fala do desaparecimento de uma jovem que causa mistério na cidade fictícia de Sertaneja. As hipóteses mais possíveis são: ela fugiu, foi sequestrada ou levada por um lobisomem. Caminhando a passos curtos, Du entrou no quarto de Maia mais uma vez. Vasculhou suas coisas de menina com um toque leve. Sentiu uma camada fina sobre todas elas, que temia quebrar. Tudo estava impregnado de Maia de alguma forma. O livro é sobre o desaparecimento de uma moça, que é a personagem principal, o nome dela é Maia. E a Maia ela vive numa cidade fictícia chamada Sertaneja, que é uma cidade que eu situo ali no livro entre Minas e Bahia. E é nesse território sertanejo mesmo, como o nome da cidade aí já fala, que acontece esse desaparecimento dessa moça. E aí, a princípio, o que chega para o investigador, que é um outro personagem bastante central do livro, é que as hipóteses é que ela possa ter fugido, ou possa ter sido sequestrada ou levada por um lobisomem. Que é o que chega para esse investigador, que é um cara de São Paulo, que é cético, que está nessa cidade de passagem, mas que recebe essa informação de que tem a última testemunha que a viu, alega que ela foi levada por um lobisomem, e aí começa a história. Pode acontecer de várias maneiras. Muitas vezes ele é o sétimo filho homem, em outras, ele é o primeiro filho homem depois do nascimento de 7 mulheres. Já nas primeiras páginas eu falo dessa relação do investigador, do Du, que é o Eduardo Alves Campos, que é o nome dele, com sertaneja. Então ele é esse cara da capital, que se posiciona como esse cara de São Paulo e tudo mais, mas que se envolve com a cidade, que já no começo eu falo desse envolvimento que ele tem, mas que ele deixa meio secreto. Ele não gosta de falar tanto sobre isso, ele finge que ele ainda quer sair da cidade, mas à medida que a narrativa avança, que o livro avança e que ele vai entrando em contato com a história da Maia, porque a Maia tem um diário que aparece em alguns momentos também, então ele vai se envolvendo emocionalmente com essa história. Como etiquetadas, ele teve a impressão de que reconheceria qualquer um desses objetos longe do seu contexto, num dia, no futuro, numa feira qualquer de antiguidades, talvez no Rio de Janeiro, uma saboneteira de prata como tantas outras. E a ideia também era mais do que trazer as lendas que fazem parte do nosso folclore e que fazem parte do nosso saber popular, é trazer mesmo uma visão de um mundo mesmo mais misterioso, e que quando você está num ambiente como o interior, como um ambiente rural, floresta, cerrado, você tem uma percepção diferente de como que as coisas funcionam, né? Eu tenho uma influência muito grande também do Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, que é o meu livro do coração, assim, e com o sertão mesmo, com o sertão geográfico. Já estive muitas vezes no noroeste de Minas, que é onde se passa parte da narrativa do Grande Sertão Veredas. Foram experiências sempre muito potentes, muito transformadoras. Então, o sertão, essa ideia do sertanejo, também é uma influência forte para mim. E aí, muita da pesquisa veio depois que eu comecei o livro, mas muito já veio dessa vivência, de coisas informações, percepções que eu já tinha acumulado, assim. Até optei por uma cidade fictícia, porque eu achei que fazia mais sentido, né? Que se eu colocasse territorialmente numa cidade que já existe, eu acho que eu dava outra cara, mas eu queria que parecesse um misto de tudo. Por isso a escolha de criar uma cidade que não por acaso se chama Sertaneja, como uma homenagem clara aí ao sertão brasileiro e mineiro também. Mas depois de algum tempo já não é o suficiente. Os olhos sentem uma espécie de ansiedade e é preciso abrir a janela sobre o balcão para espiar a lua. Um dos outros pontos do livro é que ele é um livro que fala bastante sobre mulher, sobre feminino. Isso está muito forte, né, no correr da história, assim. Então ele é um livro que fala da relação entre mulheres, entre mãe e filha, por exemplo, é uma relação forte do livro. Então ele anda muito por esses terrenos, assim. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu não escrevi mentalizando isso, eu não escrevi intencionalmente para isso ou por isso, mas eu fiquei muito feliz quando eu terminei e eu falei, esse livro fala
de pontos que eu acho que são importantes para as mulheres, ou para muitas mulheres que eu conheço, para muitas mulheres que eu convivo. Então, enfim, acho que pode ser, para algumas meninas, pode ser uma leitura talvez mais forte, assim. E é legal de perceber que isso acabou acontecendo também. Os sonhos dos lobisomens são agitados e premonitórios. Eles primeiro sonham com os pés de um animal correndo na floresta. Depois, sonham com o sangue, a cor e então o cheiro e aí o gosto. Só muitas noites depois, eles abrem a porta da sala de madrugada e param debaixo da luz prateada, sabendo que é preciso ir.